A Reserva Técnica Visitável ou Visível, ela foi inaugurada em 1995, no mesmo momento que foi inaugurada a exposição Quatro Cantos de Origem. E a ideia, naquele momento, era dar visibilidade à quase totalidade do acervo do museu. A exposição Quatro Cantos de Origem ela não contemplava muito o acervo e foi tomada uma decisão pelo coordenador da época, Maurício Elias Caldas, juntamente com a direção do museu, de dar visibilidade a essa coleção. Então, em 95, nós resolvemos abrir essas salas desse primeiro pavimento do prédio sede do museu, com uma coleção que dá origem ao museu, que é a coleção procedente do Observatório Nacional. E foi um trabalho assim, muito intenso, porque a diretoria do museu ocupava essas salas. A assessoria de comunicação também ficava aqui, e acho que a parte de exposições também. Então, assim, isso ocasionou uma grande mudança na instituição como um todo. Antes da abertura da reserva, o acervo ele ficava no terraço desse prédio e ele ainda estava em processo assim, de registro, de catalogação. Essas salas elas foram organizadas por áreas, por disciplinas, né? Pensando sempre na coleção do Observatório Nacional. Então, foi inaugurado inicialmente com 4 salas e nessas salas nós temos assim as 13 categorias que classificam essa coleção do Observatório Nacional. Então, nós temos uma sala com astronomia, cosmografia, temos uma outra sala com medição do tempo, uma outra sala que inicialmente ficava a parte de geodésia, topografia e meteorologia. Essa sala onde nós estamos com a parte de química, geomagnetismo, uma parte de sismologia que está junto com geomagnetismo, química, ótica, ficava nessa sala. Em cada objeto que vocês podem mostrar tem uma etiqueta que tem o nome do objeto e o número de registro. Esse trabalho de registro ele começa em 92, 93, quando eu chego ao museu. Fazia parte do projeto de reserva, da Reserva Visitável, mostrar os bastidores do trabalho do museólogo. Então a ideia é, o visitante chega ao museu, ele vai ter acesso ao nome do objeto e ao número. Se ele tivesse algum interesse maior por esse objeto, ele iria até o final do corredor e conversaria com os técnicos. Temos uma outra sala que já foi inaugurada há uns 2, 3 anos e nessa sala nós colocamos não só acervo do Observatório Nacional, mas também acervos, objetos procedentes de outros institutos de pesquisa. Ao longo dos anos, tomamos uma decisão de coletar objetos assim, de outras instituições. Então, nós temos objetos do Instituto de Engenharia Nuclear e do Centro de Tecnologia Mineral. Para mostrar que a ideia não é só o acervo do Observatório Nacional que faz parte do que é essa totalidade do acervo do museu hoje. Nós continuamos coletando, então nós já temos assim, algumas doações particulares. Nós temos um acervo também do CBPF, essa coleção do Observatório Nacional, que é essa que dá origem ao museu, né? Ela é basicamente assim, oriunda da Europa, são fabricantes alemães, ingleses e franceses, temos alguns italianos. A do Observatório Nacional, a gente trabalha assim, com um período do final do 19 até 1920, 1930 e utilizada nas pesquisas e atividades do observatório. O mobiliário em madeira, ele também é um mobiliário tombado, assim como a coleção do Observatório Nacional. O objeto que é considerado o mais antigo é o quarto de círculo que está na exposição permanente hoje, ou de longa duração. Temos assim poucos instrumentos também de fabricantes nacionais. Alguns já foram assim até estudados em teses, né? E tem trabalhos monográficos também sobre isso. E isso muda um pouquinho quando a gente pensa nos objetos de outros institutos. Então, CETEM, IEM, CBPF, a maior parte dos objetos doados já é meados e final do século XX, 1960, 1970, e mudam bastante, né?
tem assim, equipamentos que têm assim, muitos componentes eletrônicos, já não tem mais, como a gente consegue perceber nos objetos do observatório, tem muita mecânica ainda. Nós temos levantamentos com relação à utilização de objetos em comissões. Então, assim, tem alguns eventos que são muito pesquisados, demarcação do Planalto Central, passagem de Vênus, eclipse de Sobral. Hoje nós temos assim alguns cronômetros, a gente tem como afirmar que foram utilizados em expedições. O previsor de marés, que eu já citei, é uma peça que comprovou, um objeto que comprovadamente foi utilizado. O celostato no eclipse de Sobral. O que tem assim de novo aqui, que nós ainda não finalizamos, é a ideia de colocar, que aqui na sala 13 já tem, um código para que o visitante que tem um aplicativo lá, ele consiga ler. O que ele tem como resposta? Ele tem acesso à nossa base de dados. O visitante, ele pode, com o celular, né, ele vai fazer a leitura daquele código e vai ter acesso ao que tem na base de dados do acervo museológico. Esse acervo é o único tombado, assim, acervo científico tombado no país, né? Essas instituições de pesquisa, elas têm uma prática, né? Essas coisas se tornam obsoletas com muita rapidez, então é descartado. Ter esse acervo aqui, eu acho que ele representa, assim, ele, na verdade, assim, tendo sido utilizado em sua totalidade ou não tendo sido utilizado em sua totalidade, ele representa um momento, sim, que se investiu em compra de equipamentos, em aquisição de instrumentos para a utilização científica. Então, eu acho que como fonte de estudo é muito rico.